Oi, sejam bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado pelo acesso de vocês. Espero que não seja véspera de prova, que você esteja tentando aprender uma matéria a poucas horas da hora da prova. Acredito que não, acredito que você se organizou e está estudando com antecedência para ter um aprendizado melhor, né? E para não enlouquecer o seu professor. Pois bem, esse canal tem um foco específico na resolução de exercícios ligados de maneira direta ou indireta à grande área das engenharias. Para nós é um prazer que você visualize todos os vídeos que nós fizemos. Nós fizemos pensando em vocês. Apenas uma informação importante antes de você visualizar qualquer vídeo. Engenharia é extremamente fácil, é extremamente simples. Basta você aprender da maneira correta. Pessoal, então aqui o meu objetivo, através desse vídeo, é demonstrar da maneira o mais didática possível, o mais simples e acessível possível, crise a qual vem passando países como Espanha, Portugal e Itália, países europeus que estão na zona do euro. E ao mesmo tempo, essa crise ela vai ser explicada mostrando a história da teoria keynesiana. Teoria keynesiana, uma teoria da área da economia. Essa teoria morreu há muito tempo, então nós vamos ver por que a crise nesses países está fazendo ressurgir a teoria keynesiana. Antes de tudo, para começarmos, nós temos que saber o que é a teoria keynesiana. Keynes foi um economista, ele nasceu no final do século XIX, eu estou falando 1800, coisa lá no final de 1800, e ele acabou de formular a teoria dele lá pela década de 40 do século passado. Nós tivemos uma crise muito grande da quebra da Bolsa dos Estados Unidos, lá por 29, enfim, e aí depois teve aquela crise na década de 30, e aí o Keynes formulou a teoria dele, acabou de formular a teoria dele na década de 40. Tá? O que dizia Keynes? De uma maneira o mais simples possível, o que você precisa saber, o que Keynes disse? Ele disse que a economia mundial ela é dependente, ela é norteada por algo chamado demanda global. Então, a tal da demanda global do Keynes. Demanda pelas coisas, por produtos, por serviços, a demanda global. Keynes foi mais além, foi um pouco mais longe. Ele disse que essa demanda global era influenciada por 4 variáveis. São elas. A primeira variável seria o consumo, ok? O que é esse consumo? O que eu estou me referindo exatamente? Consumo das famílias, consumo de pessoa física, digamos assim, tá? O que as famílias consomem, consumo das famílias. Além do consumo das famílias, Keynes disse que outra coisa que interfere na demanda global seria a demanda por bens de produção. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando um empresário resolve investir em uma fábrica, ele vai precisar comprar maquinário, vai precisar comprar veículos, enfim, isso seria a demanda de produção. Tá? Keynes disse que essa demanda de produção interfere na demanda global também. Além da demanda de produção, demanda produtiva, Keynes disse que outra variável que interfere na demanda global são os gastos públicos. O que eu quero dizer com gastos públicos? Gastos feitos pelo governo. Tá? Quando o governo vai construir uma escola, quando o governo resolve construir estradas, construir ferrovias, portos, o governo está gerando gastos públicos, ok? Esses gastos públicos também influenciariam na demanda global. E por último, Keynes falou que a demanda externa seria o último item a influenciar na demanda global. Demanda externa, demanda dos outros países, tá? Por produtos, enfim. Tá? Basicamente, Keynes falou
basicamente toda a teoria do Keynes, parte dela, está nessa pequena fórmula aqui que eu acabei de explicar para vocês. Mas Keynes foi um pouco mais longe. Ele disse, além disso, ele falou que essa demanda global, ela pode ajudar a resolver dois problemas de uma economia qualquer. Os dois maiores problemas dentro de uma economia são o desemprego e a inflação. Dois são os problemas que podem ser resolvidos através da demanda global. E Keynes deu a receita para resolver cada um deles. Se você quer combater o desemprego, Keynes disse que a melhor maneira de fazer isso é aumentar a demanda global. Aumenta a demanda global. Mais pessoas querendo consumir vai gerar uma necessidade maior de empregados dentro das fábricas para conseguir realizar essa produção. Então, aumentando a demanda, você combate o desemprego. Como que você aumenta a demanda segundo as variáveis? Keynes também demonstrou isso de maneira extremamente simples. Ele disse que para aumentar a demanda, o consumo das famílias deve ser aumentado. As famílias devem consumir mais. E como que as famílias podem consumir mais? Quando as famílias têm menos impostos. Ok? Diminuindo os impostos, você aumenta o consumo. Como que você pode aumentar a produção, o investimento em bens de produção, né, para aumentar a demanda? Keynes disse o seguinte: se você baixar os juros, os empresários estarão mais dispostos a investir, a pegar dinheiro emprestado para investir na sua fábrica, investir no seu negócio. Então, segundo Keynes, você deve baixar os juros para estimular a produção, ok? Segundo Keynes também, para combater o desemprego, você deve aumentar os gastos públicos. Pense assim, o governo construindo mais escolas, mais pontes, mais portos, é necessário uma mão de obra para fazer essas coisas, para concluir essa demanda. Então, aumentando os gastos públicos do governo, você diminui o desemprego, você combate o desemprego. E por último, Keynes falou da demanda externa. Como é que você vende mais para o exterior? Keynes diz que você deve desvalorizar o câmbio. Tá? Você deve desvalorizar a moeda. Você deve desvalorizar a moeda do teu país. É o que a China faz muito, né? A China desvaloriza de maneira artificial a moeda do seu país e com isso ela se torna um país mais atrativo para os outros países que vão comprar da China ao invés de comprar o mesmo produto mais caro se viesse de outro país. Basicamente, com isso você combate o desemprego, segundo Keynes. E como que você combate a inflação? Fazendo o oposto de tudo isso. Para combater a inflação, você deve diminuir a demanda global. Menos pessoas querendo consumir, o preço das coisas vai diminuir. Você combate a inflação. E como que você diminui a demanda global? O consumo das famílias deve diminuir. Como que você diminui? Aumentando os impostos. Conforme você aumenta os impostos, as famílias terão que pagar mais impostos e sobrará menos dinheiro para consumir. Você diminui o consumo. Como que você diminui a produção, né, das empresas? Como que você faz? Você aumenta os juros. Se você aumentar os juros para o empresário, ele vai tomar menos dinheiro emprestado. Isso é fato. Então, aumentando os juros, se diminui os investimentos em produção. E como que você interfere nos gastos públicos? Você deve diminuir os gastos públicos. Diminuindo os gastos públicos, você combate a inflação. E, em relação à moeda, aqui cabe uma observação bastante especial, porque você vai entender do que eu estou falando. A história do Brasil tem muito a ver com isso aqui. Você valoriza a moeda, valorizando a moeda você diminui a inflação. O Brasil, antes do Plano Real, tinha uma inflação cavalar. O que foi feito? Foi criado o Plano Real. A moeda valorizou o real e com isso aquela inflação deixou de existir. As pessoas, mais de 30 anos, aí, mais de 35, vão lembrar da época da inflação que os preços subiam diariamente, né? Então, basicamente, Keynes falou isso.
Mas, analisando Keynes, nós podemos concluir algo um pouco mais profundo. Segundo Keynes, é impossível existir desemprego e inflação ao mesmo tempo. É impossível. Ou você tem desemprego, ou você tem inflação. Se você tiver desemprego, as pessoas não vão ter dinheiro para consumir, os preços caem. Agora, se você tiver inflação, é porque as pessoas estão empregadas. Então, segundo Keynes, seria impossível haver desemprego e inflação simultaneamente. E essa teoria começou a ser mais aceita lá na década de 40, ela foi em frente, várias décadas. Até que na década de 70 acontece o seguinte, vem a crise do petróleo. Tá? Eu não vou entrar tanto nesse assunto, não vou me aprofundar, mas o que você precisa saber aqui resumidamente? Os países do Oriente Médio, os maiores produtores mundiais de petróleo, eles diminuíram a produção de petróleo por causa de conflitos políticos com os Estados Unidos, com o resto do mundo, enfim. Eles diminuíram a produção de petróleo. E na década de 70, a matriz energética era muito mais dependente do petróleo do que é hoje. Com a diminuição da produção de petróleo, o preço do petróleo aumentou. O barril, que poderia ser comprado a $2 mais ou menos, ele saltou para $30 o barril do petróleo. Aumentando o preço do petróleo, o que acontece? Aumenta os custos de produção dentro das empresas. Então aí nós vamos ter um cenário que Keynes não previu. Keynes previu inflação apenas em função do aumento do consumo. E agora, na década de 70, nós temos inflação em função do aumento dos custos de produção. Ok? Em função do aumento dos custos. Então, o que acontece? Um cenário onde você tem inflação não por causa da demanda, mas sim por causa dos custos, gerou algo inédito, algo que Keynes não havia previsto. Em 1970 nós temos pela primeira vez desemprego e inflação simultaneamente. Os custos de produção aumentam de maneira enorme e com os custos de produção aumentando, as famílias não tinham tanto dinheiro para pagar pelos bens, para pagar pelos produtos. Então, menos pessoas comprando produtos, menos funcionários empregados dentro das fábricas. Então, houve um cenário de desemprego junto com inflação, e Keynes não havia previsto isso. Então, década de 70, para a economia, ela ficou conhecida como a década da morte da teoria keynesiana. A teoria keynesiana deixa de existir. O que toma lugar? O que toma o lugar? O que ganha espaço? Teorias liberais. O que se defendia? Você não deve mais analisar no macro, você deve analisar no micro. Como que você deve fazer? Você deve analisar gastos de maneira independente dentro da sua fábrica. Então você deve ganhar diminuindo custos através de inovações tecnológicas, usando basicamente a tecnologia. E você deve tornar o comércio o mais liberal possível, a livre concorrência. Ok? Então esse é o cenário a partir da década de 70. Cenário esse que vem sendo defendido pelos países, pelo mundo, né? pelos países capitalistas, pelo mundo, vem sendo defendido até hoje. Mas acontece algo diferente na década passada, mais especificamente em 2008. Em 2008 nós temos uma crise que começou nos Estados Unidos com a quebra dos bancos. Esses bancos tinham títulos de dívidas espalhados por todo o mercado, títulos podres, chamados títulos podres, o que acarretou uma crise mundial. O mundo inteiro foi afetado. E você vê o seguinte cenário em vários países, como Itália, Portugal, Espanha, que foram os países que eu citei. Você vê desemprego com deflação. Desemprego com deflação, ok? Esse aqui é o cenário 2008, mais ou menos a partir de 2008. Desemprego com deflação. Olha só, o pessoal analisou e disse o seguinte, opa, desemprego com deflação, isso o Keynes previu, isso está dentro da teoria keynesiana, é possível combater. O que não estava previsto era desemprego com inflação, mas esse cenário aqui, perfeitamente, Keynes já deu até a receita de como resolver. A questão é a seguinte, nos dias de hoje as coisas são muito mais complexas do que tempos atrás.
Com a globalização de hoje, com a planificação do mundo, as coisas estão muito mais complexas. Antigamente, com os países isolados, você tinha poder sobre todas essas variáveis. Mas imagine agora a situação de países como Espanha, Itália e Portugal. Eles estão dentro da zona do euro. Se eles estão dentro da zona do euro, eles têm uma moeda que eles não podem interferir. Eles não podem interferir no câmbio. A moeda deles é o euro, que é a mesma moeda de vários outros países. Então eles não têm mais como mexer nessa variável aqui do câmbio. Que mais? Os juros. Os juros, o valor dos juros não é mais analisado, não é mais decidido por um único país. O valor dos juros ele é influenciado por vários acontecimentos dentro de uma economia, dentro de um contexto mundial. Ainda mais para um país que está dentro de uma zona de livre comércio, como é a zona do euro. Então, países como esse não podem, eles, interferirem diretamente nos valores dos juros que eles vão praticar. Resumindo, sobram apenas duas variáveis que esses países poderiam interferir. São elas: o consumo das famílias desses países e os gastos públicos desses países. Países como Portugal, Espanha e Itália, eles estão enfrentando desemprego nesse momento. Existe desemprego lá. Qual é a receita do Keynes? É simples. Eu não tenho essas duas variáveis, não tenho, mas eu tenho sobrar essas duas. Como é que eu combato o desemprego? Eu devo diminuir os impostos das famílias, para as famílias consumirem mais, e devo aumentar os gastos públicos. É o que sobrou para o governo fazer. Acontece o seguinte: quando você diminui os impostos, você, governo, deixa de arrecada menos. E ao mesmo tempo, quando você aumenta os gastos, você fica com menos dinheiro ainda. Imagine na sua família, alguém fica desempregado, começa a entrar menos dinheiro. Em contrapartida, mesmo entrando menos dinheiro, você começa a gastar mais. Isso vai provocar um déficit para você, ou seja, você vai ficar no vermelho, vai ficar devendo cada vez mais. E assim funciona com o país também. Se o país gasta mais do que arrecada, ele acaba gerando déficit, ok? E quando você está dentro da União Europeia ou dentro de alguma zona de livre comércio, você deve cumprir certas regras. E uma das regras da zona do euro, para os países fazerem parte, eles devem ter um valor máximo de déficit. Você não pode ter o déficit que você quiser. Não pode. Você tem que seguir regras dentro da zona do euro. E se eu não me engano, o máximo déficit, até se alguém puder comentar no vídeo, me ajudar, não recordo de cabeça, se eu não me engano, na União Europeia é 3% do PIB, o máximo do déficit nesse momento. Então, se você fizer isso para combater o desemprego, você vai contra as regras da zona de livre comércio que você está. Mas, se você seguir as regras da zona de livre comércio que você está, no caso, a zona do euro, você vai aumentar os impostos e vai diminuir os gastos públicos para não gerar déficit. Só que, aumentando os impostos e diminuindo os gastos públicos, você aumenta o desemprego. Esse é o problema desses países que eu citei neste momento. Ou eles cumprem as medidas da zona do euro, onde eles estão inseridos, ou eles combatem o desemprego. Eles têm que escolher entre uma coisa ou outra. Imagine a complexidade das decisões que devem ser tomadas. Eu quero deixar um alerta muito importante, pessoal. Quando aparecer algum economista com soluções mágicas e fáceis, sabendo exatamente o que deve ser feito em um país, desconfie. A economia, no cenário atual, ela é algo cada vez mais complexo, extremamente complexo, certo? Então, cada crise tem a sua diferença de país para país. Então, não existem mais soluções simples, soluções fáceis, ok? Eu não vou me atrever aqui não vou ser pretensioso de dizer qual é a solução desses países europeus nesse momento. Eu não sei qual é a solução, tá? Mas eu me atrevo a demonstrar para vocês qual é o problema. O problema é esse aqui, certo? Essa explicação
Ela foi a partir de uma palestra que eu vi da Universidade Politécnica de Madrid. Foi a melhor palestra que eu já vi explicando Keynes. Tá? Foi uma explicação de Keynes e, ao mesmo tempo, uma explicação da crise desses países. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Tá? A partir de agora, nós vamos começar a colocar mais vídeos da área da economia dentro do canal, devido a várias solicitações de alunos pelo país. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, desse novo desafio para a gente. E eu aguardo vocês, como sempre, nos próximos vídeos. Até a próxima. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por acessar o nosso canal. Você deve ter notado durante o vídeo, no cantinho aqui, que tem uma marca. Essa marca é a marca do nosso canal, certo? Se você passar o mouse por cima da marca, vai abrir um link. Se você clicar nesse link, você vai ser destinado à página inicial do YouTube, a nossa página inicial do YouTube. Lá você pode se inscrever e ficar por dentro de todos os vídeos que são postados semanalmente. Caso você não encontre algum vídeo que seja muito importante para você e que esteja ligado à área das engenharias, por favor, tente entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. Nós faremos o possível para disponibilizar esse vídeo o mais rápido possível aqui no canal. Dá uma olhadinha aí nas nossas redes sociais. Anota aí. Muito bem, esse foi o nosso vídeo de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso e aguardo você em outras oportunidades. Até a próxima. Ficou bom, pessoal? Já pensou se na nossa época de graduação existissem canais assim?